aqui, por exemplo, outra semi-reação, né? Do cromo, tá? Peguei da tabela, então o cromo 3 tá, vai ser reduzido para cromo 2, né? E o potencial é menos 41. E o vanádio, tá? 3 para vanádio 2, o potencial é menos 255, tá? Então, vou inverter a do vanádio, que é o de menor potencial. Então, nós, agora, somando as duas semi-reações, vamos ter, né, cromo 3 mais vanádio 2, dando cromo 2 mais vanádio 3, só que nós temos um problema aqui, que o potencial é negativo. Se o potencial desta reação, nesse sentido, é negativo, significa que a reação não ocorre. Ela é uma reação não espontânea. Tá? Então, aqui entra naquela situação que nós falamos nessa última aula sobre redox. Né? Uma célula, é uma pilha ou uma célula galvânica, né? Certo? Então, aqui eu teria que fornecer um potencial externo para que essa reação ocorra, mas espontaneamente ela não ocorre. Então, a gente ocorre, né? Se há evolução de gases, né, a liberação de gases, se não há liberação de gases. Então, através dessas características, nós podemos ter um aspecto visual, se a reação ocorre ou não ocorre. Se mudou de cor, alguma coisa aconteceu. Se teve uma evolução de gás, alguma coisa aconteceu. Agora, se não aconteceu nada, então, alguma coisa também não aconteceu. Mas nós podemos, então, fazer o cálculo. Se a reação for redox, né, então eu pego os dois pares ali redox, é o que se oxida e que se reduz, tá? Inverto aquele de menor potencial, e veja, se o potencial for maior que zero, significa que a reação ocorreu. Então, se mudou de cor, agora eu posso comprovar matematicamente, né, ou fisicamente, que a reação ocorre. Agora, se não ocorreu, tá, também eu posso provar. Não ocorreu porque o potencial é negativo. Tá? Agora a gente comprova, ou certifica um determinado processo, e às vezes na experiência a gente não consegue identificar. Se não ocorreu nenhuma mudança de cor ou evolução de gás, então a gente fica em dúvida. Mas eu vou no cálculo. Tá? Então, pego as semi-reações e verifico. Se o potencial é negativo, então agora a gente comprova, né, que a coisa não ocorre realmente, que a reação não ocorre realmente. Tá? Outra coisa também que nós temos nessas reações de oxidação é o efeito da concentração hidrogeniônica, né, e, consequentemente, do meio ácido, do meio alcalino do sistema. Tá? Então, o iodeto irá oxidar hidroquinona para quinona quando a solução contém 1 mol de ISH+. Tá? Então, essa é uma pergunta que a gente fez, uma reação. Essa hidroquinona, quinona, é um eletrodo, tá? Não é no estado sólido, é um eletrodo que você misturar quinona e hidroquinona numa solução, você consegue verificar o pH da solução, tá? Então, é um eletrodo para medida de pH, mas em solução, tá? Se eu tenho, então, ali uma célula, né? Então, observa, o potencial padrão é previsto na célula de voltagem quando as concentrações dos reagentes são 1 mol por litro, tá? Então, nesses casos, a concentração H+, ou H- também deverão ser 1 mol por litro. Tá? Então, é aquela situação que, nesses casos aqui que nós vimos, é toda a concentração aqui 1 mol por litro. Né? Quando a concentração for diferente de 1 mol por litro, então nós vamos cair na situação do cálculo com a equação de Nernst. Né? Então, aqui é o seguinte, então a quinona tem, se eu verificar na tabela, né, nessas tabelas, então, quinona mais 2 elétrons, mais 2 H+, ó, tem toda reação que tem hidrogênio, né, H+ envolvido, ela serve para a avaliação de medida de pH, né? Então, a quinona mais 2 elétrons, mais 2 H+, passando para a hidroquinona, e essa semi-reação, tá? De quinona para hidroquinona, então tem um potencial de 0,7 volts, né? O iodo, tá? I2 mais 2 elétrons passando para iodeto, né? Então, eu vou ter um potencial padrão, né, de redução aqui de 0,535 volts. Tá? Então, inverto aquela de menor potencial, vou inverter aquela do iodo, né, e vou verificar se ocorre, se a reação realmente ocorre. Então, agora eu tenho a quinona mais 2 H+, né, mais 2 elétrons, dando de quinona, e o potencial de 0,699, que eu peguei ali em cima, né? Peguei da tabela, né? Então, agora o iodo, vou invertir a reação do iodo. Então, tenho 2 e menos, dando o iodo, né, mais 2 elétrons. Tá? Corto o número de elétrons para simplificar a reação. Então, eu vou ter aqui quinona mais 2H+, mais 2 iodeto, né? Forma hidroquinona mais iodo. Tá? E o potencial é 0,164 volts. Tá? Então, como o potencial é positivo, então essa reação ocorre. Tá? Então, essa reação ocorre. Então, o iodo, no caso contrário, né? O iodo não oxidará. Se for ao contrário, aqui é o iodeto, né? Mas se for o iodo não oxidará a hidroquinona, né? Então, através daqui dá para ver que o potencial, que é o contrário, né? Aí vai ficar um potencial de 0,164 volts. O iodeto, né? Oxida, então, a hidroquinona, mas o iodo não. A reação contrária não acontece. Não oxida a hidroquinona em quinona. Melhor explicando aqui, né? Então, tem a quinona mais, e meio ácido, mais o iodeto. Aí, assim, vai formar a hidroquinona. Essa reação né, então, o potencial é positivo. O potencial é uma reação espontânea. Agora, no caso da reação contrária, o iodo,
tá, que vai reagir com a hidroquinona, será que ela acontece? Não, porque o potencial, né, é menos 0,64 volts nessa relação ao contrário. Então, significa que essa relação não vai, no sentido contrário, não ocorre. Ela ocorre nesse sentido aqui, de quinona para hidroquinona, e não de hidroquinona para quinona. Tá? Então, quando a concentração, né, for igual a 1, então, você tem lá, por exemplo, 1 mol por litro, né, a concentração, a pressão do hidrogênio na atmosfera, no caso do eletrodo padrão de hidrogênio, então nós temos que o potencial do eletrodo é igual ao potencial padrão do par redox, né? Agora, quando essas concentrações, né, forem diferentes, né, quando a pressão for diferente, né, então esses potenciais serão do potencial da célula, né, será diferente do potencial padrão, tá? Então, aí nós temos que partir para a famosa equação de inércia, né? Então, a determinação experimental da variação do potencial do eletrodo com a concentração. Então, a medida da força eletromotriz de uma célula constituída de um eletrodo indicador, metal, né, e uma ponte salina e um eletrodo de referência, cujo potencial é conhecido. Então, eu tenho aqui o eletrodo de referência, a ponte salina, né, uma solução e o eletrodo indicador, tá? Então, o eletrodo de referência, aqui na ponte salina se estabelece, então, se eu não estiver utilizando o KCl, né, então eu posso ter um potencial bastante diferente de zero, né, e esse potencial, então, tem que ser acrescentado ao potencial da célula. Mas se eu usar uma ponte salina cujo eletrólito é o KCl, né, cuja mobilidade de potássio e o cloreto para as extremidades, né, da ponte salina são mais ou menos iguais, então pode ser considerado nulo esse potencial. Então, eu tenho que o potencial da célula vai ser igual ao potencial do eletrodo indicador menos o potencial do eletrodo de referência. Então, essa é uma forma experimental, é o que a gente usa no dia a dia, por exemplo, para medir um pH, tá? Para medir outras espécies eletroativas em solução, que depois nós vamos falar sobre isso também. Tá? Então, é sempre aquela situação. Então, na célula eletroquímica, né, o potencial é aqui, medido pelo multímetro, né? Esse é o potencial. Então, eu tenho o eletrodo de referência, tá? E o eletrodo indicador. E aqui eu tenho o potencial da ponte salina. Então, se eu usar um sal cujo potencial de junção é bastante próximo de zero, então posso desconsiderar esse potencial de junção que nós falamos aqui, né? Esse potencial de junção. Então, eu vou ter simplesmente a diferença entre o potencial do eletrodo indicador, né, menos o potencial do eletrodo de referência. Então, o eletrodo de referência é o eletrodo de hidrogênio, ou o eletrodo de calomelano, ou o eletrodo de prata, cloreto de prata. São os três. O eletrodo de hidrogênio é zero, o eletrodo de calomelano é 0,246 milivolts em relação ao eletrodo de hidrogênio, e o eletrodo de prata, cloreto de prata, é 0,199 em relação ao eletrodo padrão de hidrogênio. E aqui nós temos um metal, que é o eletrodo indicador. Tá? O eletrodo indicador. Então, o potencial da célula vai ser a diferença do potencial do eletrodo indicador menos o potencial do eletrodo de referência, tá? Então, o potencial da célula é aquele que eu leio lá no multímetro, tá? É aquele que eu leio no multímetro. O potencial do eletrodo de referência é igual a zero, né? Independente da situação, se eu tanto oxidação como redução, ele é sempre zero. E o potencial de junção também é nulo, então eu posso dizer que o potencial lido no multímetro é o potencial do eletrodo indicador. Então, se você descobrir um novo metal, né? Aí quiser saber o potencial desse eletrodo, vai ser a forma. Então, você pega o eletrodo de hidrogênio, né, e faz a diferença, faz a referência. Então, o potencial da célula, que é o potencial lido no multímetro, ou lido no pH-metro, tá? O pH-metro, na realidade, ele é potencial, tá? É uma convenção, então, convenciona-se através para a medida de pH, mas é potencial no âmago da questão que ele faz a leitura. Então, é sempre o potencial de um eletrodo indicador, que é o eletrodo de vidro, no caso de pH, mais o eletrodo de referência, né? Que pode ser o eletrodo de hidrogênio, que pode ser o eletrodo de calomelano, que pode ser o eletrodo de prata, cloreto de prata. Tem outros eletrodos, mas esses são os mais usados, né? São os mais utilizados. Então, essa é a forma de se medir esse potencial. Tá? Então, aqui, nós temos o eletrodo de referência, se eu quiser o metal, né? E faço a medida da força eletromotriz do metal em relação ao eletrodo padrão de hidrogênio. E aqui eu tenho a medida, então, da força eletromotriz no aparelho ou no multímetro, né? Eu falei para vocês também que no caso, por exemplo, do pH-metro, né, que você tem uma resistência interna, na realidade a gente chama impedância, né? A impedância que é bastante elevada, né? A impedância é da ordem de gigaohms. Tá? Com isso, a corrente é muito pequena. Então, você vai ter um potencial praticamente uma corrente igual a zero, né? Isso não provoca nenhum distúrbio no equilíbrio do sistema, tá? Então, quando eu introduzo um eletrodo dentro da solução, como a resistência é muito elevada, né? Como a corrente que circula é muito pequena, praticamente próxima de zero,
Então, eu não provoco nem... Quando eu faço uma medida do pH, eu não altero nem a concentração das espécies eletroativas em função da medida do pH. Em função da medida do pH.